Oi, eu sou Letícia e hoje eu estou semeando amor. O livro de hoje é O Ódio que Você Semeia, da autora Angie Thomas, da editora Galera Record. Ele foi lançado ano passado e esse livro foi, assim, pode falar, o hype do ano. Porque ele foi comentado por todos os booktubers, até por quem não é booktuber, em rede social, em tudo que vocês imaginarem, esse livro tava. E eu falei, isso aqui. Esse livro, ele trata principalmente da questão do racismo na sociedade atual. E nós temos como protagonista a Star, que é uma menina negra que mora num bairro, digamos, favela nos Estados Unidos. De certa forma é um bairro violento, é um bairro que tem gangues, é um bairro que tem tráfico de drogas e todas essas questões. E nisso ela vai contando a história, a questão do bairro, a questão do racismo de outras pessoas, a questão até do racismo dentro mesmo, assim, do bairro. Tem também questão da polícia, porque, assim, o livro, ele começa com o assassinato de um dos amigos da Star. E ela é a testemunha. E o policial mata ele, tipo, sem motivo nenhum. E nisso ela procura justiça pro assassinato dele, porque ele não estava armado. Ele não fez nada que pudesse ameaçar o policial pra poder levar um tiro. Então, assim, no começo ela se sente um pouco receosa de falar, porque ela é a testemunha, ela é a única pessoa que estava lá, que pode falar, que viu do que aconteceu. E ela se sente receosa de falar, principalmente por questão da justiça ser falha em casos principalmente que envolvem negros, da questão também do racismo, dela ser perseguida por falar isso, ou por as pessoas taxarem ela de mentirosa, ou qualquer coisa assim. Então ela se sente acuada. E também, principalmente, vamos falar que é o foco principal da história, é a questão das polícias contra as pessoas negras, dessa questão, assim, da sociedade taxar o negro como um bandido. E principalmente a polícia agir de forma agressiva com os negros, sabe? Tipo, sem motivo nenhum, que é o que acontece nesse livro, sabe? E, assim, principalmente o que mais, assim, me deixou mexida com esse livro foi a questão do racismo. Sabe, assim, por mais que a gente ache que nós somos pessoas, vamos falar assim, evoluídas, que não temos preconceito, esse tipo de coisa, no fundo a gente percebe que ainda tem certos preconceitos, que a gente tem que vencer esses preconceitos, porque quando você para pra pensar, principalmente no que esse livro te apresenta, você percebe que você tem preconceitos, sabe? Então, assim, esse livro me fez pensar muito na questão de sociedade, na questão, assim, dos meus pontos de vista, do que acontece hoje, que eu tenho que repensar atitudes, que eu tenho que repensar as coisas que eu falo, que eu penso, que eu julgo, entende? Então, assim, o julgamento geral que eu tenho de certos assuntos, esse livro me fez repensar muito. Então, assim, pra mim ele realmente foi um choque de realidade total, porque não é uma realidade minha, não é uma coisa que eu vivo, sabe? Então, assim, eu não sei o que é, eu não sei o que é viver nesse tipo de ambiente, de situação, sabe? Então, quando a gente encara isso, a gente percebe que a gente não sabe nada. E a gente ainda tem essa mania de julgar uma coisa que a gente não sabe. A partir de agora vai ter spoiler, porque eu vou falar principalmente minhas opiniões, o que eu pensei, o que eu senti enquanto li o livro, sabe? Então, assim, eu recomendo muito vocês lerem ele, porque ele é realmente um livro que te faz pensar, sabe? Porque, assim, muita gente lê os livros achando que o livro é pra divertir. Ah, não, a pessoa tem o hobby de ler. E assim, eu realmente tenho mais o hobby de ler, eu gosto de ler, eu gosto de sair dessa realidade minha. Tanto é que eu gosto mais ainda de livros de ficção fantástica. Só que, às vezes, a gente também precisa pegar esse tipo de livro que vai te jogar umas verdades na sua cara, que vai te ensinar as coisas, que vai te fazer pensar sobre isso. E eu recomendo muito esse livro para vocês terem essa experiência e saber, sabe? Porque eu acho que principalmente a pessoa tem que ler esse livro, porque eu falando não vou passar a sensação, o que foi enquanto eu lia ele, sabe? Assim, eu vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir. Então eu acho que vocês têm que ler para vocês sentirem realmente o que eu tô querendo expressar. Então, a partir de agora vai ter spoiler, tá bom? Então, vamos ler o livro, quem não leu, e quem já leu, muito bem-vindo para nós termos uma discussão, ok?
Ok, então eu vou falar do livro. A Star, ela é negra, filha de negros e mora num bairro um pouco marginalizado. Um pouco muito marginalizado. E por essa questão, os pais dela colocam ela e os irmãos numa escola de elite. Uma escola particular. Quando a Star era mais nova, ela viu a amiga dela, Natasha, ser assassinada. Isso que um carro tava passando e por conta de briga de gangue, eles atiraram e ela foi atingida e morreu. Então, assim, principalmente por causa disso, os pais da Star, no caso, colocam ela e os irmãos na escola particular. A Star, ela mesmo fala, durante o livro, que ela é praticamente duas Stars. Ela é a Star de Garden Heights, que é o bairro onde ela mora, e ela é a Star da escola privada que ela vai. Ela fala que ela não quer ser taxada de a negra do gueto quando ela tá na escola dela. Então, ela não quer ser a negra que briga, ela não quer ser esse tipo de pessoa que é estereotipado, sabe? Na questão do negro. Então, ela não quer passar essa imagem. E aí, quando ela vai pro bairro dela, ela se torna a Star de Garden Heights. Então, assim, aí você já percebe que tem aquele contraste de ela, no caso negra, querer agradar essas pessoas brancas para que elas não tenham preconceito, para que elas não tratem ela como a negra estereotipada, sabe? Então, assim, ela tem medo dessa taxação. E durante a história toda, a gente vê que ela, o tempo inteiro, assim, principalmente com relação ao assassinato do Khalil, que é quem morre na hora que ela é testemunha, esse é o maior medo dela, sabe? A taxação das pessoas, o preconceito, o julgamento que as pessoas vão ter em relação a ela. Que, assim, ela pode correr perigo com relação à polícia, porque ela tá acusando um policial. A polícia pode, sei lá, mandar matar ela. Também tem a questão porque no livro o Khalil, ele era traficante. E, assim, ele tem os motivos dele pra fazer isso, ele tem a história dele, só que ainda assim ela tem medo de, tipo, expor isso e as pessoas que eram envolvidas com ele, às vezes, retalhar com relação a ela, porque ela vai estar expondo a questão do tráfico. Então, assim, muitos motivos que fazem, às vezes, ela ter medo de falar. E o assassinato do Khalil é no início do livro, gente. É bem no início do livro. Tem um capítulo dela numa festa onde ela encontra ele. E no capítulo seguinte já tem os dois no carro, o policial parando eles por motivo nenhum. Tipo assim, não. Ele para eles porque, no caso, o policial fala que a lanterna do carro dele tá quebrada. Aí ele vai e para ele. No que ele para ele... Gente, essa aí é uma frase que eu não vou esquecer em momento nem... Acho que eu não vou esquecer jamais essa frase. Que enquanto eu li o livro, ela me marcou muito. Que é quando o policial para o carro, a Star fala que os pais delas tiveram duas conversas importantes com ela. A primeira foi sobre como os bebês são feitos. Quase todo mundo tem essa conversa. E a segunda foi como reagir quando um policial parar ela. E sabe quando você pensa e fala, meu Deus, tipo, isso é muito chocante, gente. Porque, por exemplo, se o policial me parar, eu não vou pensar nisso, sabe? Como eu tenho que reagir. Mas ela precisa pensar porque o negro é taxado. Ele é taxado de bandido, ele é taxado de uma pessoa que vai, sei lá, reagir, fazer mal. Tem dia, assim, por conta disso, um policial pode tirar uma arma e atirar nela, pode prender ela por nada. Isso realmente me marcou, porque é bem no início do livro. Então, assim, essa frase praticamente ficou na minha cabeça o livro inteiro. Eu lembrava dela em todas as situações. No momento que o policial para o carro que os dois estão, ela se preocupa, ela fala, será que o Khalil teve essa conversa com os pais dele? Será que ele sabe como reagir com o policial? E quando o policial para ele, o Khalil começa a fazer, tipo, dar respostas um pouco bruscas. E a Star já começa a ficar insegura. E assim, nisso, ela tá com um pouco de medo, que o policial manda ela colocar as mãos no painel e ela fala que tá tremendo, ela fala que tenta disfarçar a tremura e tudo. E eu acho que por conta dessas respostas que o Khalil dá, o policial pede pra ele sair do carro e revista ele umas 4 vezes. A Star até comenta, fala, não foi desnecessário, tipo, por que dessas 4 vezes se ele já viu uma vez não tinha nada, não precisa fazer de novo. E o policial volta pro carro
e pede pro Khalil ficar lá. E aí ela fala, quando você tá com o policial, você não pode fazer movimento brusco. E o Khalil faz, ele volta pro carro, tipo, no sentido ali da porta do motorista, e abre a porta pra perguntar a Star se ela tá bem. No que ele faz isso, o policial atira nele e mata ele. Pois é. E assim, a Star fica completamente chocada e tudo, sai do carro e vai ver o Khalil lá, né, morto e tudo. E nisso o policial aponta a arma pra ela. Tipo, ela fala que ele fica com a arma apontada pra ela até chegar a ambulância, até chegar o policial, até chegar as outras pessoas. No momento que o policial para o carro, da conversa que a Star teve com os pais, ela fala que ele sempre tem que saber tem que olhar o número do distintivo. Então, assim, na maioria do livro, a Star se refere ao policial como 115, que é o número do distintivo dele. Então, ela só fala, o 115 matou o Khalil, o 115 fez isso, esse é o 115. Tipo assim, ela sempre vai se referir a ele com relação ao distintivo. A ambulância chega, o Khalil já tá morto, os pais da Star vão buscar ela fica completamente abalada. Ela passa mal de lembrar, tipo, ela fala, ela não gosta de ser tratada como se ela tivesse frágil. Ela fala que é muito, no caso, na situação dela, foi ruim ela ter sobrevivido, porque as pessoas parecem que têm compaixão com ela, mas essa compaixão devia ser direcionada à família do Khalil, foi ele que morreu. Entende? Tipo, tudo bem que ela tava lá e viu tudo, mas ela não merece essa solidariedade, sabe? Eles têm que dar essa solidariedade pra família que perdeu um ente querido, sabe? E, assim, no início da história, não há comentários sobre esse assassinato, os jornais não falam nada. Tipo, só comentam coisas aleatórias, mas não falam diretamente sobre isso. Só depois de um tempo que eles vão começar a falar isso nos noticiários. E é quando vão começar protestos querendo justiça, no caso, pro Khalil, porque ele foi morto, assim, no caso, sem motivo. Ele não estava armado, ele não fez nada que pudesse ameaçar o policial. Então eles começa a investigação relacionada à morte dele. E é quando a Star tem que dar depoimento, porque querendo ou não, ela estava lá, então ela tem que dar depoimento. E no primeiro depoimento dela, isso também assim me fez ver como as coisas assim, no caso, são direcionadas. As perguntas que os policiais faziam eram todas sobre o Khalil. Tipo, como que era a vida dele, o que ele fazia, se ele estava metido lá no meio das drogas, se ele era, sei lá, uma pessoa ruim. Tudo são relacionadas ao Khalil. Hora nenhuma essa pergunta do policial, eles quase não perguntam nada sobre o momento que ele morreu. Eles não fazem. Eles querem, tipo assim, montar um perfil do Khalil pra falar, foi por isso que ele foi morto. No livro fala, o Khalil, ele era traficante, ele tinha essa vida. Só que, enquanto você tá lendo, isso pra você não importa. Você simplesmente ignora isso, porque você também só quer justiça pra ele. E é na hora que você também tem aquela reflexão daquela frase linda que as pessoas adoram usar, que bandido bom é bandido morto. No momento que eu li, eu parei pra pensar nessa frase, porque eu não concordo com ela de maneira nenhuma, nunca concordei e não vou concordar. Mas, enquanto eu li esse livro, o que ele me fez refletir foi no sentido, por que essa frase é tão errada? Porque, por exemplo, a gente não sabe das circunstâncias de ninguém, a gente não sabe o que aquela pessoa passa na vida dela, o que ela precisa fazer para sobreviver, porque querendo ou não, todo mundo tem que sobreviver. Todo mundo tem que arrumar um jeito de viver. E às vezes as circunstâncias são tão extremas que ele precisa fazer aquilo, como é o caso do Khalil. A mãe dele era viciada em crack, ele precisava tratar a avó dele que estava com câncer, ele tinha um irmão mais novo, e o único jeito que ele conseguiu de tratar de todos, porque no caso meio que a responsabilidade recaía sobre ele, foi dessa forma. Foi esse o dinheiro que ele conseguiu, tipo assim, foi dessa forma que ele conseguiu dinheiro suficiente para tratar a avó, para tentar ajudar a mãe, para no caso, cuidar do irmão dele, que no momento quando a avó dele descobriu que estava com câncer, eles demitiram ela do emprego, porque ela foi ficando fraca, ela estava doente, ela precisava de tratamento, então aquilo foi meio que desgastando ela, e ela não conseguia fazer o trabalho direito, então eles foram e demitiram ela, sendo que ela trabalhava no hospital, um hospital que por acaso tinha que cuidar dela, porque ela estava doente. Então, assim, as circunstâncias foram tão difíceis que ele precisou recorrer a essa opção.
a gente não tá no lugar de julgar se a pessoa deve ou não ficar viva, se a pessoa é melhor morta, ou não, entende? A gente não tem esse poder, quem somos nós pra julgar isso? Querendo ou não, gente, é pra isso que a justiça tá aí. E quanto mais a gente tenta julgar, quanto mais a gente tenta decidir sei lá, o futuro, ou sabe, julgar as decisões de outra pessoa, a gente faz a justiça ser cada vez mais ineficaz, porque a gente já fez a nossa própria justiça, sabe? Então, assim, enquanto eu li esse livro, ele me fez pensar em tantas coisas com relação à sociedade, e principalmente nessa marginalização do negro. O Brasil é um país muito racista, e isso precisa mudar. Cada geração a gente tem que sempre evoluir. Então a gente precisa mudar isso para quando chegar, sei lá, numa geração futura, eles falarem, foi lá que começou as mudanças. Por mais que a gente não vai mudar muita coisa, ainda assim a gente tem que procurar mudar, evoluir, crescer de algum jeito, principalmente nesse assunto. Porque racismo é uma coisa muito, muito séria. Esse livro realmente me fez refletir sobre muitas coisas mesmo. E no livro mesmo, assim, durante a história, a Star vai e, assim, ela se torna uma testemunha oculta, ela não mostra o rosto dela. Ela vai dar a testemunha dela e fica esperando no caso, o julgamento, né? Falar se o policial vai ser preso ou não. E nisso, durante a história, o pai, tipo assim, porque o policial em si, em momento nenhum, ele fala nada. Ele não se pronuncia, ele não se posiciona de nenhum jeito. E o pai dele vai em rede nacional e fala sobre o caso. Falando que o filho dele é um cara muito bom, é um pai de família, que tem não sei quantos filhos, tem uma mulher que só queria voltar para casa. E que tava com medo de 2 adolescentes num carro que eles não estavam nem armados, quem tava com a arma, no caso, era o policial. E nisso ele fala que no momento que o Khalil abriu a porta, ele viu um objeto de cabo preto na porta do carro. E por isso ele atirou, porque achou que era uma arma. Mas na verdade era uma escova de cabelo. Aí, tipo assim, ele simplesmente tomou a decisão de que ele devia tirar porque ele viu um objeto, sendo que o Khalil, no caso, no livro você percebe que ele não fez nenhum movimento de pegar aquele objeto. Tipo, como se fosse, sei lá, ameaçar o policial de algum jeito com ele. Então, assim, realmente não faz sentido nenhum ele ter atirado num cara que estava desarmado, que não oferecia nenhum perigo. Além do que, na história mesmo, no livro mesmo, a Star fala por que um policial treinado e armado teria medo de 2 adolescentes? O livro inteiro mostra como a polícia não parecia fazer nenhum esforço para melhorar aquilo. Eles falavam que fazia proteção de lá, mas numa das cenas, os policiais obrigam o pai da Star a deitar no chão e revistam ele, tipo, por motivo nenhum. E é aquela situação completamente constrangedora. O pai dela mesmo fala que a única coisa que ele queria é que os filhos deles não tivessem que ver aquilo. Sabe? Então, assim, é uma violência tão grande, assim, por mais que não seja uma violência, vamos falar física, tipo, que eles chegaram batendo nele, mas ainda assim é violência. É aquela coisa de impor a autoridade deles. Depois que o júri decide sobre o julgamento, eles consideram o policial inocente. E, assim, a Star, no livro, ela tem 2 amigas, a Maya e a Hayley. E elas, assim, ela fala que elas são que no caso é da escola dela, que são amigas dela mesmo, que ela considera realmente amigas. Mas durante a história, a Hayley começa a fazer alguns comentários racistas. Ela só sabe da história pela televisão, pela mídia, que taxou o Khalil como um traficante que morreu por ser traficante. Que, tipo assim, que ele realmente fez alguma coisa pra morrer. E, assim, a gente percebe o tanto que a mídia é importante nisso também, porque foi assim, os policiais procuraram saber, descobriram que o Khalil era traficante. Aí eles vão e falam isso pra mídia, a mídia vai lá e coloca pra todo mundo, traficante morreu. Eles nem colocam o nome dele. Vai falar, o traficante do bairro tal morreu. Aí todo mundo, não, era traficante, então tudo bem. E assim, isso é muito absurdo. Tanto é que no momento que a Hayley, ela faz o comentário, fala assim, coitado do policial e da família dele. E assim, a Star, ela fica muito nervosa nisso. Aí ela fala, mas a vida do policial importa. Aí a Star vai e fala, a vida dele sempre importa mais. Tipo, no sentido assim, porque ele é policial, a vida dele importa mais, mas não é isso.
E o policial devia estar ali para proteger aqueles cidadãos, não para matar eles. Porque o livro não é só esse assunto pesado, assim. Tem a família da Stark também, é muito legal, que eu adorei o personagem da mãe dela. O pai dela também é uma pessoa muito inteligente. Os irmãos dela são legais, que tem o Seven e o Kelani. O Seven é super protetor com a Star e tudo. E assim, é essa situação, falar assim, trivial, sabe, do dia a dia, mas que deixou o livro não tão pesado, sabe? Deixou uma vibe legal ali. Também tem a questão do namorado da Star, que é o Chris. E ele é branco. E assim, quando o pai dela descobre que ela tá namorando um branco, ele olha pra ela, tipo assim, o quê? Você tá namorando um cara branco? Lógico que depois ele aceita, tranquilo. E uma coisa que eu gostei muito foi porque ela, no início do livro, ela tá meio brigada com ele. E aí, durante o livro, os dois vão conversando com isso. Como ela tá muito abalada, ela meio que afasta um pouco do namorado. E mostra o quanto o Chris gostava dela, o tanto que ele realmente gostava dela, que ele ficou ao lado dela o tempo todo. Quando ele descobre que ela era testemunha, quando ela conta pra ele sobre a morte dos dois amigos dela, ele fica do lado dela. Nos protestos, ele também vai lá. E assim, tem cenas muito legais dos dois também. Tem uma cena que eu ri muito, porque assim... depois que sai o resultado do processo, todo mundo sai pra fazer protesto, porque eles querem justiça pro Khalil. E nisso a Star vai também, vai o irmão dela, vai um amigo dela e o namorado. E no que eles estão dentro do carro e tá tipo, aquela situação completamente tensa no bairro inteiro, no país inteiro, um monte de protesto, e eles começam a fazer piada dentro do carro, sabe? Tipo, falando de mania das pessoas brancas, falando sobre os nomes deles. E, tipo assim, essa cena eu gostei tanto, porque deu um alívio cômico tão legal, sabe? Tipo, por mais que esteja os três tudo dando errado, ainda assim, vamos fazer um pouco de piada, vamos aliviar a tensão. E, tipo, é muito legal. Na história também, assim, o pai da Star, ele também já foi traficante, mas ele quis sair dessa vida, porque ele queria dar uma vida melhor pros filhos dele. Tanto é que, durante um tempo, ele foi preso, ele ficou preso durante um tempo e ele se arrepende muito disso. Também tem um personagem muito importante na história, que é o tio da Star, que também é uma pessoa muito importante. Nós temos todos os personagens, na verdade, eles são muito importantes. E tem a frase, assim, mais importante do livro, que é a questão do Thug Life, que é: o ódio que você semeia para as crianças pequenas fode o mundo, fode todo mundo. E a explicação que eles dão para isso, no sentido de, por conta de preconceitos, eles não recebem tantas oportunidades, eles são, tipo, eles precisam meio que se isolar, e essa isolação deles se tornam esses bairros marginalizados, se tornam favelas, e eles recebem cada vez menos oportunidades, e isso faz eles irem pra vida bandida, sabe? Porque é a única opção que eles vão ter. O Khalil cita ela, depois o pai da Star comenta sobre isso também. Depois de ler isso e refletir sobre o significado dessa vida bandida, a gente percebe que não é só uma expressão, só uma coisa que a gente fala assim jogada, realmente tem um significado. Tem a questão da sociedade, como ela foi, tipo, como ela é formada, essa questão da segregação, por mais que não seja óbvia, por mais que a gente não tenha essa coisa de separar, a gente ainda separa. Mesmo que, tipo, mesmo só que na cabeça da gente, a gente ainda separa. Então eu acho que esse livro, ele serviu muito pra gente repensar os nossos conceitos, pra gente repensar tudo que a gente tem de certo e errado e aprender e procurar sempre melhorar, sabe? Acabar realmente com o preconceito, acabar com o racismo, acabar com todos os tipos de preconceito, porque racismo, homofobia, xenofobia, tem um pouco de xenofobia, trata um pouco da xenofobia, porque uma das amigas da Star, ela tem descendência chinesa. A gente sempre tem que refletir sobre essas questões na vida da gente. Então eu acho que esse livro trouxe muita coisa boa. Lógico que é uma história um pouco pesada. Ela tem, assim, trata da realidade de uma forma bem direta. E acho que, no geral, esse livro realmente me fez pensar nas coisas, me fez refletir e me ensinou coisas muito boas. Então eu recomendo ele para todo mundo, de verdade. Não é só uma leitura boa, porque realmente a narrativa da autora é muito boa. Ela prende a gente do início ao fim do livro.
Os personagens são maravilhosos, são incríveis. Tem até a questão que eles citam muito o Maluco no Pedaço. E eu sempre assisti, vamos falar, episódios largados, assim. E me deu vontade de assistir a história inteira, porque ela meio que combina, sabe, com o livro. Então, eu acho que esse livro todo mundo tem que ler. As pessoas têm que ter essa experiência de refletir sobre esse assunto. E eu recomendo ele muito pra vocês, gente. Leiam mesmo esse livro, porque ele é muito, muito bom. E o filme vai estrear agora dia 22 de outubro, tá bom? Se você não gosta do livro, se você não gosta de ler, gente, assiste o filme. Assiste o filme que vai estrear dia 22, todo mundo tem que assistir, que eu tenho... Pelo que eu vi do trailer, ele vai ser bem fiel. E a gente precisa, assim, de uma realidade estampada na cara da gente. Então assistam o filme dia 22, eu tô fazendo propaganda, pra você ver que legal. Se você não vai ler o livro, assiste o filme. E é isso aí, porque eu acho que o filme vai ser muito bom. E se você gostou do vídeo, você curte. E se você gostou, você compartilhe. Se inscreva no canal. Comente o que você achou do livro, se você já leu. E se você não leu, leia e depois comente também. E vamos falar sobre esse assunto, gente. A gente precisa falar de assuntos polêmicos pra gente poder, pra deixar de ser tabu. Vamos comentar, vamos falar de política, vamos falar de preconceito, vamos falar de tudo, porque é com o diálogo que a gente vai evoluir, ok? Então, vamos todo mundo começar a conversar sobre esses assuntos e deixa nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. E é isso aí, e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Para a próxima semana nós teremos o livro Criança 44, do autor Tom Robbie Smith, da editora Record. Se você não leu, leia ele para você poder assistir o vídeo sem pegar nenhum spoiler e pra gente poder comentar juntos, ok? Tchau!